A democracia nos Estados Unidos, neste momento, eu repito, a democracia nos Estados Unidos, neste momento, eu vou te provar neste vídeo que se o que está acontecendo nos Estados Unidos exatamente agora, se fosse no Brasil, com as nossas leis e com o nosso Supremo Tribunal Federal, Elon Musk estaria preso. Fique comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo. E se você ainda não me segue, essa é a oportunidade, basta me seguir, compartilhar o vídeo, deixar aqui os seus comentários e, se você puder, deixe um joinha aí também. Quero indicar aqui um livro para você, para todos vocês, que explica muito do que nós estamos vivendo aqui agora, em especial nos Estados Unidos. É de um holandês, Cas Mudde, A Extrema-Direita Hoje. É um livro muito bom. Aliás, eu estou prestes a lançar o meu aí, que vai ser a Anatomia da Extrema-Direita. E eu usei o livro dele aqui como fonte para as minhas pesquisas, tá? Bom, mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o caso nos Estados Unidos. O Elon Musk, vocês viram aquele vídeo bizarro mesmo, mas também diz muito, na questão da semiótica, diz muito. O Elon Musk leva o filhinho dele, aliás, muito bonitinho o filho dele, diga-se de passagem, com um nome impronunciável, mas eu vou pronunciar o nome do filho dele como Elon Musk se dirige ao filho dele, X, né? O filhinho dele, uma gracinha, um menino todo divertido, tal. Ele, enquanto o pai dele estava falando, o Elon Musk ali discursando, falando um monte de aberrações, o filho dele, e aí houve a captação do áudio, ele se dirige ao Trump, e olha que coisa curiosa, ele diz: sai daqui, você não é o presidente. Bom, o próprio Donald Trump já disse que o filho do Elon Musk é prodígio. Mas nós temos que lembrar o seguinte, ele tem 4 anos de idade, 5 anos. Isso não é uma frase que sairia de uma criança se ele não tivesse ouvido isso de algum lugar. O que nós estamos vivendo hoje, aliás, nos Estados Unidos, é que Donald Trump deu, de uma forma tácita, um poder ao Elon Musk, que não é um funcionário público, ele não assumiu nenhum cargo público, mas ele está dando diretrizes governamentais, inclusive de estrutura interna do governo. Quem entra, quem sai, quem fica, quem não fica, e por aí vai. O que está acontecendo? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, possui leis severas contra atos que violam direitos humanos, né? Em especial direitos fundamentais. Muitos dos decretos feitos pelo Donald Trump violam direitos fundamentais. Há decretos, inclusive, que violam frontalmente a Constituição americana. Vou citar um aqui. O decreto que diz que filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos, eles devem perder a sua nacionalidade. Para os Estados Unidos, segundo a Constituição, este decreto é inconstitucional. Por quê? A Constituição americana garante para todos aqueles que nascem em solo americano, in solis o critério, portanto, é considerado americano. Aqui no Brasil é até um pouquinho diferente, nós temos 2 critérios, o in solis e temos também o in sanguine, né, que é por sangue. Mas enfim, não vou entrar nessa minudência. Isso viola a Constituição americana. Só que lá, diferente do Brasil, lá impera o controle de constitucionalidade difuso. Qualquer juiz de qualquer instância, se provocado para falar da constitucionalidade de uma lei, ele pode declarar uma lei federal, no caso, ou um decreto federal, inconstitucional. No Brasil, sendo uma lei federal, de forma direta aqui no Brasil, o STF, no controle concentrado, é o órgão competente para isso. Claro que de forma difusa o Brasil também adota. Pode um juiz declarar num caso concreto,
tá? Caso individual, ele pode deixar de aplicar uma lei porque ela é inconstitucional, mas é de forma incidental, tá? De forma direta, só o STF, que aí produz efeitos para o Brasil todo. Só o STF tem esse poder. Se isso acontecesse no Brasil, um decreto federal que violasse, um decreto autônomo, é que aqui no Brasil a gente não tem decreto autônomo, mas um decreto, se fosse aqui no Brasil um decreto autônomo que violasse a Constituição, uma lei, portanto, que violasse a Constituição, seria declarado inconstitucional pelo STF, ponto final. Lá, juízes estão dando decisões em vários lugares, declarando essa lei, esse decreto inconstitucional. O que aconteceu? Não só isso, como outros decretos americanos, são mais de 60 decretos já emitidos pelo Donald Trump, que violam de alguma maneira ou direitos fundamentais, ou violam leis, ou violam a Constituição. Os juízes estão dando decisões contrárias ao governo Donald Trump. E o que o Elon Musk começou a fazer? Elon Musk começou a se empenhar nas redes sociais e movimentando, inclusive, parlamentares republicanos, ameaçando, inclusive, eles, e ameaçando os juízes federais que derem decisões contrárias ao governo Donald Trump, que eles serão empichados, sofrerão um processo de impeachment. Bom, isso é uma ameaça clara a um poder, né? Feito por um indivíduo que nem faz parte da Casa Branca. Não faz parte juridicamente, mas faticamente ele fala o que ele fala com a anuência de Donald Trump. Inclusive, coisas que ele fala dentro da Casa Branca quando lá está discursando. Tem um peso isso, mas sem a responsabilidade de um servidor público. Essa situação teratológica, monstruosa, isso no Brasil não aconteceria. Não poderia um indivíduo que não é um ministro de Estado falar em nome do governo dentro de por exemplo, do Planalto, sob a batuta do presidente da República. Se isso acontecesse, ele sofreria provavelmente um processo. E ameaçar um poder é atentar contra o Estado democrático de direito. Mas lá, infelizmente, não tem uma lei que coíba isso. E lá também não tem um Supremo Tribunal atuante, como tem no Brasil. A Suprema Corte americana, infelizmente, está vendida. Está aparelhada por indicações do próprio Trump. E ele ameaça esses ministros, juízes da Suprema Corte, com impeachment. Assim como Elon Musk ameaçou os juízes federais. Eu não sei como a coisa vai se desenrolar lá. Se esses juízes se curvarão e deixarão de aplicar a lei, os seus entendimentos, os precedentes, que alguns deles têm mais de 100 anos, com medo de perder aí os seus respectivos cargos, porque lá é diferente, não é concurso, né? É por votação, eles são eleitos, juízes, e têm mandatos, e podem ser empichados. Portanto, e as questões dificilmente chegam na Suprema Corte, porque lá tem um cipoal jurídico muito diferente do que aqui no Brasil. Eu não vou entrar aí nas minudências sobre o sistema jurídico americano, mas é difícil chegar na Suprema Corte. E quando chega lá, é uma votação muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Uma outra hora eu explico, né? Mas não tem essas discussões que tem aqui no STF, não é televisionado, enfim. É uma outra dinâmica, né? Quase que uma espécie de uma cédula, se sim, se não. Ah, você vota a favor do caso do João, do caso tal, ou contra, né? E, enfim. Mas só para dizer a vocês que lá o Estado democrático de direito não está em pleno funcionamento. Eu estou lendo, eu tenho o costume de ler a revista jurídica, a Press de Harvard, de Yale, enfim, da Colômbia, e eles estão muito preocupados com essa dinâmica que o governo está imprimindo no Estado democrático de direito dos Estados Unidos. Eles estão afirmando, os estudiosos, juristas e cientistas políticos, que há uma tensão entre o Poder Judiciário e entre organismos que serviriam para investigar abusos do Poder Executivo, um certo medo de
exercerem as suas atividades, seus ofícios. O que só se vê em ditaduras, em governos autoritários. Os Estados Unidos, eles terão que lidar com este novo fenômeno. Inclusive, a razão dessas medidas aí das tarifas que o Trump está imprimindo aí para muitos setores, até os empresários que apoiaram Trump estão ficando preocupados com esse autoritarismo. Inclusive o CEO da Ford esboçou muita preocupação, inclusive disse que o governo está atrapalhado. Portanto, percebemos aqui que o Brasil tem instituições e nós passamos por um momento golpista muito recente. Aliás, estamos ainda em vias de processos dos indivíduos envolvidos e nós respondemos muito bem. Inclusive, se vocês pegarem esses periódicos das universidades americanas de direito ou ciência política, eles vão colocar o Brasil como um exemplo de instituição ou de instituições que conseguiram coibir o golpismo e o autoritarismo. Mesmo que isso, para muitos bolsonaristas que me assistirão, isso deve doer, porque eles não aceitam viver num Estado democrático e de direito como é o nosso. Muito obrigado e até o próximo.